Graça e paz, querido. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui, mais voltado para os irmãos da nossa igreja e para fazer um convite, E que convite é esse, O ano passado, pela graça de Deus, nós estávamos com o Iluminando na igreja, nós estávamos estudando a palavra de Deus, nós estávamos aprendendo muito a respeito das escrituras, A gente estava tendo uma conversa bem bacana sobre os assuntos que estavam sendo abordados ali no vamos dizer assim, um curso, E nós estávamos crescendo muito. Esse ano nós estávamos com um projeto para nós voltarmos com Iluminando, mas devido às coisas que estão acontecendo aí no nosso cenário, dificultaram um pouco, os nossos planos. Nós estávamos também com o encontro marcado, era para ter sido esse fim de semana, e a gente não conseguiu fazer, precisamos desmarcar. E um dos propósitos para os servos, de todos os propósitos que a gente faz, de oração, de jejum, foi colocado para a gente também estudar e meditar no livro de Marcos. Os servos vão se lembrar bem disso. Então, o que eu quero propor para os irmãos? Eu estou gravando esse vídeo justamente para fazer esse convite, para a gente não deixar a nossa Bíblia de lado, tá? Para a gente não deixar os nossos estudos de lado, nossa meditação de lado, E eu gostaria de continuar isso, sabe? Eu gostaria de continuar essa leitura. Eu não sei se você leu, se você chegou a fazer o propósito ou não, tá bom? Mas de repente esse seja um momento da gente retomar esse propósito. Você que está orando, você que está jejuando, você que não parou com a sua leitura, mas se por acaso você parou, eu quero te convidar a continuar a ler o livro de Marcos. Deus colocou no meu coração para a gente gravar alguns vídeos justamente para incentivar a leitura, tá? Para incentivar você a não perder o hábito da leitura e da meditação na palavra de Deus. Claro que não vai ser um estudo como o Iluminando, que a gente está ali, que a gente consegue compartilhar muitas coisas, mas eu quero que através desse ato simples, Deus possa colocar uma chama no seu coração e não deixar que o amor e que a sede pela palavra de Deus se esfrie nesses dias. Amém? Então, eu quero dar uma introdução para você muito rápido sobre o livro de Marcos, o livro que a gente ia estudar. Amados, o livro de Marcos, o livro que leva o nome desse evangelista, o evangelista Marcos. Marcos, ele não foi um dos discípulos de Jesus, Ele não andou com Jesus, mas ele andou com Paulo, ele andou com Barnabé e ele andou com Pedro. E ele escreveu esse livro, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, aproximadamente aí entre 55 a 65 anos depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 anos depois que Jesus havia morrido. E o livro de Marcos, para muitos, ele foi o primeiro evangelho a ter sido escrito, o que vai indicar então que os outros evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, tenham sido inspirados no evangelho de Marcos. Isso muitos estudiosos dizem isso. Para alguns, pode até ser que o livro de Mateus tenha sido escrito primeiro, Então existe até uma pequena divergência, mas para a maioria, se você pesquisar, você vai ver que a maioria vai dizer que o livro de Marcos foi o primeiro evangelho, dos 4 evangelhos, a ser escrito. E, como eu disse, Marcos ele não foi um dos 12, mas ele andou com homens importantes no começo da igreja. Ele foi aquele menino que esteve com Barnabé, ele sendo primo de Barnabé, ele esteve tanto com Barnabé quanto com Paulo, mas muito provavelmente ele aprendeu muito e também se inspirou para escrever o livro de Marcos através dos relatos do apóstolo Pedro. Tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês, que isso está em Atos 12:12, tá? Você pode anotar aí, Atos 12:12. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Aí você vem em Atos 12:12, que diz assim, ó. Percebendo isso, ele se retirou à casa de Maria, mãe de João, que é o João Marcos, também chamado de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O que a gente vê aqui? Que a casa do João Marcos, era uma casa de oração.
Era uma casa onde a igreja, liderada por Pedro, se reunia. No entanto, é nisso que se baseia, onde muitos acreditam, então, que João Marcos e que Marcos inspirou-se para escrever esse evangelho nos relatos e nas histórias que ele ouvia do próprio apóstolo Pedro, né? E quando ele escreveu, né, ele escreveu isso num contexto em que os romanos, né, que a igreja estava ainda sobre o domínio a igreja não, né, os judeus estavam sobre o domínio do Império Romano. Mas a igreja, né, Paulo já havia instituído a igreja em Roma. Então, Marcos escreveu esse evangelho para esse público de cristãos que estavam se convertendo entre os romanos. E era um povo que eles não tinham ligação nenhuma com o judaísmo. Então, eles estavam se convertendo ao cristianismo, mas eles não tinham bases judaicas. Então, eles não sabiam muita coisa sobre as profecias messiânicas. É por isso que quando a gente começar a ler o livro de Marcos, a gente vai ver que ele é um livro bem direto na pessoa de Jesus em relação às suas obras. Porque Marcos ele não vai se apegar aos fatos messiânicos de Jesus, às profecias. Ele vai se apegar às obras de Jesus na terra, para mostrar justamente para os romanos que estavam se convertendo que o Filho de Deus era um homem que trabalhava e que agia no meio do povo. Então, quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele se atentou muito mais na questão do servo sofredor. Quando a gente começar a ler o livro de Marcos, você vai perceber que ele é bem dinâmico e que ele é bem, como a gente pode dizer, ele vai direto ao ponto. Ele não é um livro que dá muitos detalhes de contextos, não. O livro de Marcos, ele vai tentar mostrar Jesus em ação o tempo todo. Então, a gente podia dizer que é um excelente script de um filme de ação mesmo. Tudo que um filme de ação precisa, você vai achar isso no livro de Marcos. Ele é um livro bem direto, né? Porque a preocupação desse evangelista é mostrar o Jesus servo, o Jesus trabalhador, o Jesus que dava a sua cara para bater, um Jesus que se mostrava, um Jesus que participava continuamente da vida das pessoas. E o texto-chave, para a gente entender todo o contexto do Evangelho de Marcos, é justamente Marcos capítulo 10, verso 45. Lá diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amém? Então, essa é a base do conteúdo do livro de Marcos. Então, aqui está uma pequena introdução, tá? Onde eu quero motivar você a ler esse livro poderoso. Para nós que somos servos do Senhor, esse é o evangelho que deve nos inspirar a continuar trabalhando, independente dos sofrimentos que possam vir nesta vida. Amém? Eu vou gravar outros vídeos com algumas passagens para nos estimular a continuar buscando o Senhor. Amém? Deus abençoe, espero que você tenha gostado e tenha se interessado, tá bom? E que a gente possa continuar nossa leitura e nosso estudo. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? Por enquanto, eu pelo menos estou de quarentena, estou aguardando ainda, ver o que vai acontecer, né? Mas pode mandar mensagem para mim assim que você tiver alguma dúvida e eu dou mais informações para vocês, tá bom? Deus abençoe.